questão, professor, que eu colocaria, e aí voltando àquela preocupação, ou continuando com a nossa preocupação de trazer esse regime jurídico de direito público para a discussão quando a gente usa a arbitragem, é a seguinte situação. Vigora na arbitragem o princípio da competência-competência. Então, o árbitro tem a competência para analisar se a cláusula arbitral ela é válida, se o contrato no qual ela está inserido é válido. Então, teria esse árbitro competência para analisar questões atinentes à declaração de vontade da administração pública, ou seja, quando a administração pública ela celebra a convenção de arbitragem, eu tenho todo um problema de competência, de objeto, de forma, de todos aqueles problemas de contratos, de manifestação de vontade administrativa, de discricionariedade, de motivação que envolvem esse ato. Poderia, partindo do pressuposto que o árbitro tem esse princípio competência, analisar todas essas questões? E se sim, aí seria uma preocupação. Como ele teria o arcabouço para fazer isso? Porque são questões bastante específicas do regime jurídico de direito público. A minha tendência é de pensar que essa decisão do tribunal arbitral, se ele reputasse ser titular da competência, como todas as demais que envolvessem disputas sobre isso, essas decisões seriam revisáveis pelo Poder Judiciário. Ou seja, por mais que a gente afirme que o painel arbitral é titular de competência a competência, há um limite de direito público insuprimível, que é a reserva ao Poder Judiciário de certa análise de certos temas que envolvam a administração pública. E, portanto, se é assim, o Tribunal Arbitral não disporia de competência para afirmar em contrário. Logo, nós estamos aí diante de um tema que é extremamente delicado em termos de arbitragem, porque nós poderíamos reputar que a competência para analisar a validade da cláusula de arbitragem não é de competência, não cabe ao Tribunal Arbitral definir essa competência. Cabe, eventualmente, uma revisão ou um controle, e daí nós chegaremos à conclusão que a revisibilidade das decisões do poder do Tribunal Arbitral é um pouco diferente, por parte do Poder Judiciário, um pouco diferente daquela que se aplica no âmbito do direito privado. Partindo do seguinte pressuposto, mesmo no âmbito do direito privado, imaginemos um tribunal arbitral que se afirme titular da competência para decidir uma causa que envolva interesses de menor. E o tribunal diga, não, caso patológico, né? Há direito indisponível e inquestionável. O tribunal arbitral diz, eu sou competente. E eu defino minha própria competência e pronto, eu acho que eu sou competente. Você vai ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai dizer, não, peraí, tem um menor, o litígio envolve e tal, não existe competência. O sujeito é interditado depois de ter feito um contrato que tem uma cláusula de arbitragem. E se revela, posteriormente, que ele tem uma limitação cognitiva ou volitiva que acarreta a sua interdição, com efeitos retroativos. A questão é levada, o objeto do litígio é levado ao painel arbitral, o painel arbitral diz não. Eu acho que, muito embora ele tivesse sido interditado posteriormente, essa cláusula vale e eu vou arbitrar. É possível não rever isso no Poder Judiciário? No âmbito do direito comum, direito privado? Eu acho que, parece-me que é inevitável que isso seja revisável e é inevitável que alguma decisão do Tribunal Arbitral relativamente a questões difíceis no âmbito de contratação administrativa, etc., também sejam levados ao Poder Judiciário. Eu concordo com o professor mais uma vez.
E aí, mais uma vez, também ressaltando a importância da escolha do árbitro, que ele tenha esse conhecimento de direito público, até para evitar que as sentenças arbitrais sejam, de alguma forma, anuladas pelo Poder Judiciário posteriormente. Então, você tem todo o processo arbitral para depois ter a anulação pelo Poder Judiciário. Então, eu acho que essa especialização ela é bastante importante. Muito bem. Acho que, para concluir, de minha parte, eu diria que nós estamos diante de uma abertura que começa como nós sabemos, mas que continua ou termina com alguma incógnita. Não se sabe exatamente como serão os processos arbitrais relativamente à contratação administrativa pública comum, quais serão, com a generalização e intensificação dos tribunais, das questões arbitradas, como será a evolução do pensamento, mas não parece que já se saiba de antemão a solução. Nós temos diante de nós uma série de variáveis que talvez de um modo intencional o próprio legislador tivesse deixado para resolver depois, porque é muito problemático ter uma solução antecipada quanto a isso. Eu acho que a gente está no âmbito da advocacia pública e no âmbito mesmo da administração pública, começando a aceitar a ideia de arbitragem. Eu acho que ela é bastante recente, os contratos de PPP são recentes. Essa mobilização do poder público em torno da arbitragem, as regulamentações, elas são extremamente recentes. No âmbito da União, a gente tem o Decreto dos Portos, que é desse ano. Então, eu acho que é um longo caminho a ser percorrido, mas eu acho que o fato da administração estar se preparando para a arbitragem, de já ter sido aceita a arbitragem, ter sido efetivamente prevista nos contratos, eu acho que já é um grande passo. Eu acho que ainda tem muito, o tema está em evolução, eu acho que ainda vai demorar bastante tempo, muita coisa vai acontecer, mas eu acho bastante estimulante, interessante, e eu acho que vai ter muita coisa para a gente estudar sobre arbitragem e poder público nos próximos anos.